Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A televisão continua sendo o principal veículo de comunicação do país. O alcance de suas mensagens é imbatível. Não são só os publicitários que sabem disso. Todos os governos, municipal, estadual, federal, nos 3 níveis, quando querem atingir amplas camadas da população, usam a TV com campanhas institucionais. O Ver TV de hoje vai discutir a importância e a eficiência dessas campanhas. São nossos convidados Geraldo de Brito, publicitário da agência De Brito Propaganda e também presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo. Renato Rovai, jornalista, editor da revista Fórum e presidente da Altercom, a Associação Brasileira de Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais de Comunicação. E Diogo Medeiros, médico da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, responsável pelas campanhas de doação em parceria com o Ministério da Saúde. Aos 3, muito obrigado por terem aceito o nosso convite para discutirmos esse tema. E vamos saber um pouquinho mais sobre ele vendo este VT. Vamos ver. Tudo começou com um pequeno mal-estar que eu pensei que fosse apenas um resfriado. Aí eu viajei e piorei e só me dei conta da gravidade da situação quando eu acordei na UTI do hospital. Foi então que eu descobri que gripe é uma coisa séria que pode inclusive matar. Hoje eu estou literalmente vacinado. Campanhas de vacinação têm sido apontadas como casos de sucesso na comunicação institucional. O Brasil vem alcançando índices de vacinação altíssimos para determinadas doenças, algumas delas já erradicadas em território nacional. Sucesso que se deve, em grande parte, às campanhas divulgadas pela TV. Eu sou Maria da Penha. Foi meu próprio marido quem me colocou nessa cadeira de rodas. Há campanhas que causam menos impacto. São divulgadas apenas durante a madrugada e em emissoras não comerciais, atingindo um público menor. Sua eficiência torna-se mais reduzida. Outras já são bastante conhecidas, produzidas para atingir um público maior, sempre buscando atrair sua atenção para incentivar mudanças de comportamento. Até o mês de julho deste ano, o Ministério da Saúde foi o líder do ranking dos órgãos que mais gastaram em campanhas de utilidade pública, cerca de 140 milhões de reais. Em seguida, vem o Ministério das Cidades, que gastou 58 milhões de reais com campanhas como a de conscientização no trânsito. Mas como o telespectador reage diante dessas campanhas? É ótimo. Ter consciência, né, sobre a importância que é a doação de órgãos. Tudo que é de campanha funciona. Tem muitos que têm a cabeça meio fechada, não acho que seja um incentivo geral. Não existe um envolvimento da população com isso. Em geral, não funciona não. Eu acho que se não educar o povo, pode fazer 500 campanhas que não vai adiantar nada. As grandes empresas públicas do país são responsáveis pelo patrocínio de várias campanhas. Outras são bancadas diretamente pelos governos. Atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Diogo, eu vou começar com você, porque nós vimos aqui na abertura do programa as pessoas ouvidas na rua, algumas acham que as campanhas têm efeito, outras dizem que não. Você tem uma experiência concreta. Estas campanhas, por exemplo, as campanhas de doação de órgãos, aliás, nós vimos um trechinho de uma delas aqui, elas surtem efeito? Surtem, principalmente quando o indivíduo está vendo a necessidade das pessoas em relação à campanha. Então, assim, se a gente coloca um personagem bonito, um artista bonito para falar sobre a campanha, a reação talvez não tenha tanto impacto assim. Mas se a gente mostra uma pessoa que precisa de um órgão, mostrar a necessidade real de quem está na lista esperando um órgão para continuar vivendo, essas são as campanhas que mostram que tem melhor efeito. Mostra uma situação concreta, sim, né? sim, da necessidade da doação.
E isso traz o impacto. É igual quando a gente viu ali a questão do acidente de trânsito. Sim. Traz muito mais impacto mostrar alguém acidentado, o que acontece com o indivíduo quando ele dirige em excesso, com velocidade em excesso ou embriagado, do que simplesmente falar palavras bonitas de você respeitar as leis de trânsito. Então, o impacto é muito melhor ou maior quando a gente mostra a necessidade. O Geraldo, o publicitário gosta de fazer esse tipo de campanha? A campanha de acidente de trânsito é uma campanha mais forte, uma campanha de alto impacto, uma campanha dramática que dá resultado para aquele drama, para aquela situação. Mas em maneira geral. Mas as campanhas, de maneira geral, de cunho social, as campanhas de altruísta, de você fazer alguma coisa para ajudar alguém, já começa pelo publicitário que ele está fazendo aquilo de doação própria, né? Então não tem um benefício comercial. Então as agências de propaganda, os publicitários gostam de fazer nas agências, na minha, do mercado, sempre os publicitários sempre tem na carteira de clientes uma ou duas entidades que a gente ajuda de forma... Isso é gratuito? Gratuito. A produção, a ideia, a criação é gratuita? Além da criação, tem uma coisa interessante que a gente busca os parceiros, a produtora, o fotógrafo, o ator e depois a mídia. Então a agência cuida de tudo isso para aquela campanha. Mas a mídia cobra às vezes, né, Renato? A mídia cobra. Então, aí a gente tem que separar as coisas. O que é publicidade governamental e o que é publicidade direta para as organizações não governamentais, vamos dizer assim, né? Sim. Essas recebem, em geral, veiculação gratuita, porque não tem como pagar a veiculação. As ONGs. As ONGs, isso, sei lá, fundação, entidades como... Mas quando é o governo, se cobra. Cobra-se um pouco menos, mas se cobra. Tanto que os dados que vocês apresentaram aqui no VT são de 200 milhões em apenas dois ministérios. A verba total direta do governo é um pouco maior do que 1 bilhão, né? Juntando tudo dá 2 bilhões, aproximadamente, juntando estatais. Ou seja, você gasta em dois ministérios com publicidade de utilidade pública, boa parte para veículos concessionários, Lalo. Pois é, 200 milhões. Eu não estou nem falando de impressos, que aí esses veículos, em tese, não são concessão, em tese não, de maneira concreta. Mas rádio e TV são concessões do Estado. E o Estado paga para poder veicular publicidades de cunho de interesse público, que é o caso do que a gente está discutindo aqui. E você que é dos empreendedores individuais, e como é que é essa distribuição? Os pequenos veículos também também veiculam esse tipo de propaganda? Veiculam, mas a distorção que existe para veiculação em toda a cadeia publicitária existe também na questão do interesse público. Se veicula muito mais nos grandes veículos do que nos pequenos, sendo que boa parte da audiência que precisa dessa informação, e às vezes uma informação dirigida, está nas pequenas cidades e médias cidades. E que às vezes, por exemplo, recebe um sinal ruim de televisão, não recebe a informação daquela grande rádio que está aqui na capital. E você tem questões, por exemplo, você estava falando disso agora há pouco, a questão das motos no Nordeste. É uma coisa muito específica e dirigida, né, que você vai falar e põe na Globo. Geraldo, e do ponto de vista dos publicitários, quer dizer, como é que você vê essa distribuição pelas várias mídias, o efeito delas? Bom, aí nós temos que discutir alguns pontos importantes, né? Em primeiro lugar, tem a questão técnica de mídia, que tem que obedecer à legislação. Como não tem licitação para você veicular a mídia, você veicula pelo share, ou seja, pela participação. Então você segue obrigatoriamente pela lei, o principal veículo, por menor veículo, uma participação percentual. Isso é legislação, eu tenho conta de governo, de ministério, e eu sigo isso por legislação, sou obrigado. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem a questão realmente técnica de campanhas de massa. Então as campanhas de massa, elas são remuneradas, são pagas pela mídia, de forma proporcional. O que pode acontecer é que você também tem que privilegiar veículos regionais. O atual governo tem feito campanhas diretas e descentralizado, feito campanhas no interior, nas pequenas cidades, em emissoras de rádios menores. O que acontece é que tem um universo muito grande de veículos. Você não consegue atender a todos. Eu tenho diferença em relação a isso. Se você me permite, Lalo, assim, primeiro que essa questão do share, a gente tem a distribuição do share tem que ser discutido por meio e por veículo.
Então, por exemplo, a TV brasileira concentra... O que é o share, hein, para o telespectador? É o share participação no mercado, por exemplo, da audiência. Então, vamos pegar, por exemplo, a TV. A TV no Brasil, em 2000, tinha, do share total dos meios, algo em torno de 58%, 2001. Hoje, ela tem 63%. Me explica, tecnicamente, eu não quero discutir outra coisa, quero discutir técnica. O que justifica a TV hoje ter muito mais de participação entre todos os meios, depois do nascimento da internet, do que tinha em 2000? Então, o share é político, não é um share econômico e técnico. É por aí que é distinta a distribuição? Político que eu digo, e não é político governamental, é político, uma política de como as agências distribuem, entendem isso, e que tem amarrações que a gente sabe, na Outerconte discute muito, relacionadas a uma série de normatizações do mercado que levaram o Brasil para essa distribuição, a meu ver, equivocada. Mas eu sei que o tema não é esse aqui, eu não quero concentrar nisso, mas para mim é equivocado. De qualquer forma, na verdade, eu estava querendo discutir isso para saber da participação de outros veículos, além das grandes emissoras, das TVs comunitárias, por exemplo, estão fora. nessa distribuição. Foi por isso que eu toquei estão fora. nesse assunto. Rádios comunitárias, TV comunitárias não são pautadas para essas campanhas. É quase nula a participação delas nessas campanhas. E com relação à campanha de órgãos, como você vê essa questão? Não, a gente tem campanhas... O Ministério da Saúde, basicamente, ele faz as campanhas em rede nacional e dentro da BTO, por exemplo, a gente tem campanhas menores. Por exemplo, essa semana passada nós tivemos a campanha de doação de órgãos e as campanhas foram individualizadas por região. Então, por exemplo, no Ceará, eles usaram uma campanha dos super-heróis. Então, eles colocaram, seja você também um super-herói. E cada órgão representava um super-herói. A campanha de Sergipe, eles colocaram um termômetro no meio de um shopping e as pessoas iam colocando se era doador ou não. Então, assim, você tem campanhas regionalizadas dentro e que são feitas dentro da comunidade que faz a captação de órgãos. Sim. E isso mostra para a gente que a gente tem benefícios importantes no interior também. Por exemplo, a gente pega o estado de São Paulo. A cidade de São Paulo, a grande São Paulo, é responsável por 2/3 do número de transplantes feitos no estado inteiro. E 1/3 fica por interior. E o tamanho da população, se a gente pegar da grande São Paulo com o restante de São Paulo, é a mesma. Só que as dimensões são muito maiores. Então, tem campanhas que atingem de maneira mais focada e outras mais abrangentes. Agora, você falou, na semana passada, essas campanhas são campanhas curtas e que se repetem ao longo do ano, é isso? Como é que funciona? É porque a gente tem o Dia Nacional de Doação de Órgãos, que foi agora em setembro. Então, existe uma mobilização maior em setembro por conta disso. Mas as campanhas, elas acontecem ao longo do ano inteiro. E a resposta nesses períodos de campanha, ela aparece firme? Sempre aparece. De aumento dos doadores? Sim. É sempre quando aparece uma vinculação sobre a doação, naquele período seguinte, o próximo mês, sempre a doação aumenta. Porque as pessoas lembram que existe a possibilidade da doação, e elas ouviram aquilo, já discutiram isso em casa. É igual a gente pegar a doação de sangue. Isso que eu ia perguntar, outras campanhas. Campanhas de doação de sangue. Basta alguém aparecer na televisão dizendo, olha, nós estamos com o nosso estoque em baixa, e isso é uma realidade, os estoques estão sempre em baixa, mas quando isso é vinculado na mídia, no dia seguinte, o banco de sangue não tem lugar para as pessoas sentarem para poder fazer a coleta do sangue, né? Vocês têm também esse retorno, os publicitários? Aí é uma questão bem de mídia, né? Isso vale tanto para campanhas institucionais, quando é uma televisão, um jornal, uma revista, faz essa campanha como matéria jornalística ou como propaganda. Então, isso realmente dá resultado. A gente sabe que mídia, no Brasil, a televisão, os veículos, principalmente, tem força. Então, as pessoas acabam sendo mobilizadas por isso. O que precisa ter são ações regulares para que isso não aconteça, situações de baixar estoque ou de ter um problema mais crônico como doação de órgãos. Uma coisa é a campanha, né? Campanhas. Outra coisa é você ter isso, como você falou, mais continuadamente. Permanente. Né? E isso já é um pouco mais difícil. E tem coisas que a população
essa questão por exemplo, falar da doação. Sempre quando a gente fala da doação, é um momento muito difícil para a família que está vivenciando. Ela está vivenciando o luto de um familiar querido que acabou de falecer e estão propondo para ele a possibilidade dos órgãos desse indivíduo possibilitar a vida de outra pessoa. Então, nós estamos falando da morte de um que vai trazer a vida de outro. E isso não depende só de campanhas de mídia. Isso depende de educação da população. Uma senhora falou aqui no VT de abertura. E isso depende de educação. Como você vai falar da morte e o que a morte pode proporcionar à vida de outra pessoa. Então, existem umas resistências, até da pedagogia, que tem que ser muito bem trabalhadas para que isso se desenvolva melhor na cabeça da comunidade. Mas aí, Lalo, eu acho que é importante dizer o seguinte, que a mesma mídia que faz essa doação aí para as campanhas é a mídia que pouco educa, né? Que discute muito pouco nos seus programas infantis, que discute muito pouco nos seus jornalísticos, que discute muito pouco nas suas novelas. Tal. Às vezes tem uma ou outra que eles põem uma temática final. Quer dizer, não estão pautadas? Não debate do ponto de vista educativo. Que uma coisa é tratar tudo como publicidade. Outra coisa é tratar no debate educativo. Porque não é só o papel da escola, o papel educativo. A gente também tem que sair um pouco disso, senão a gente fica muito... Exato. Renato, você está tocando num assunto, nós estamos terminando o meu bloco, mas eu queria lembrar, o professor Valério Brito, falecido precocemente, ele escreveu um artigo exatamente sobre merchandising social, que está aqui no livro organizado pelos professores Murilo, César Ramos e Suzy dos Santos, e ele toca exatamente nessa questão, que só a publicidade não resolve o problema. Sim. A importância do debate, né, dos assuntos de uma forma mais abrangente e aprofundada, por exemplo, pelo jornalismo da TV, não é? Eu queria, inclusive, mostrar depois o livro dos professores Murilo Ramos e Suzy dos Santos, que tem um artigo que trata deste assunto de hoje, para quem quiser se aprofundar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o Ver TV, que discute hoje as campanhas institucionais. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre as campanhas de utilidade pública na televisão. E no intervalo, nós prosseguimos aqui o debate, conversando, e surgiu uma questão em relação à doação de órgãos, que às vezes as campanhas não explicam e causam uma certa desinformação na sociedade. Eu queria perguntar para o Diogo, as religiões, todas elas, admitem o transplante de órgãos ou precisa fazer uma campanha especial para algumas delas? Não, o que acontece muitas das vezes é a pessoa não entender a sua religião, porque quando a gente conversa com todos os chefes de todas as entidades religiosas, todas as religiões são unânimes, são a favor da doação de órgãos. E a gente estava conversando, você tinha perguntado, mas o testemunho de Jeová que não aceita a doação de sangue. A transfusão de sangue. Eles não aceitam a transfusão de sangue, mas eles aceitam a doação de órgãos e eles aceitam receber um órgão para ser transplantado. Então, a questão religiosa deles é em relação ao sangue, mas aos órgãos não tem problema nenhum, eles são totalmente a favor. E sobre o momento da possibilidade do transplante? Em relação à doação? Em relação à doação. O que acontece nas campanhas de doação é que nenhuma delas explica exatamente como funciona o processo de doação. Pois é, acho que isso que o jornalismo tinha que explicar, né, Renato, que você tinha falado. Eu estava até comentando no intervalo sobre isso. Então vamos aproveitar esse momento e explicar coisa que o jornalismo não explica. Porque a doação de órgãos ela só pode ser feita no indivíduo que morreu em morte encefálica. Ou seja, o cérebro ele morreu, ele parou de... Quem comanda o nosso corpo é o cérebro. Quem produz todas as informações, quem faz todos os estímulos para a produção de hormônio é o cérebro. No momento em que o cérebro morre, a gente vai conversar com a família e colocar a possibilidade da doação. O problema está na explicação para o familiar que o indivíduo está morto. Por quê? Imagina você, eu estou lá na frente de um familiar meu, doente querido meu, e ele está aquecido,
eu olho para um monitor da UTI ou da emergência, eu vejo lá o eletrocardiograma aqui mostrando que o coração está batendo, tem lá o monitor da pressão mostrando que a pressão está normal e o doutor diz para mim que o meu familiar está morto. Mas isso por quê? Porque não houve uma... E aí, como é que explica isso? Nenhuma campanha coloca essa explicação de que o indivíduo que está em morte cerebral, ele está morto. E é nesse momento, é a única forma que tem da gente fazer a preservação dos órgãos para possibilitar a doação. A legislação é clara sobre o processo de diagnóstico. Ela leva pelo menos 6 horas para poder fazer todos os exames que são necessários para comprovar que o indivíduo está morto. Então, eu chamei a família antes, abri o protocolo. 6 horas depois, eu dou o diagnóstico de que, infelizmente, o indivíduo está morto. Deu tempo suficiente para a família processar a ideia, discutir a ideia e aprender sobre o assunto. E isso faz com que a aceitação da morte seja mais fácil. O problema está na comunicação. Na comunicação, que é o que nós estamos discutindo aqui. Eu vou voltar agora, eu acho que foi ótima a sua explicação, eu queria voltar agora a algumas questões publicitárias na tentativa de evitar mortes. E aí nós vamos falar do trânsito. O Ver TV entrevistou em Brasília o assessor do Ministério, o assessor de comunicação do Ministério das Cidades, Marcier Trombieri Moreira. Ele fala sobre a campanha Parada pela Vida. Vamos deixar a morte de lado e vamos falar da vida. Parada pela Vida, lançada em 2011 para a redução de acidentes de trânsito. Vamos ouvir o assessor de comunicação do Ministério das Cidades contando um pouco dessa experiência e o que isso tem a ver com as campanhas publicitárias. Vamos ver. O Parada ele envolve 3 aspectos, 3 pilares importantes. Um da legislação, que envolve fiscalização, outro da educação, que envolve capacitação dos agentes, dos formadores, e a mobilização, sensibilização. No âmbito das rodovias federais, houve uma redução nos óbitos da ordem de 10%, né, que é uma redução importante. Nós tivemos no âmbito geral, computando as rodovias estaduais, tudo, mais o interior do país, as cidades, dentro das cidades, tudo, pelo DataSUS, pela estatística do DataSUS, uma redução aí da ordem de 4%. Essa redução ela é significativa porque ela envolve 1.700 vidas que foram poupadas dentro desse espectro da violência do trânsito brasileiro. As campanhas elas são customizadas de acordo com a região. Veja bem, nós não temos como abordar a questão do motociclista do Nordeste, que é recém adquiriu a moto, que usa para transportar a família e tudo, com a região sul, onde o Sudeste, onde o maior problema são os motociclistas profissionais que têm o dia a dia voltado para o trabalho de motocicletas. A gente vai abordar agora o celular, que tem sido um importante fator de desencadeamento de acidentes e óbitos. Os Estados Unidos, que tem uma estatística mais incisiva, ela mostra que 3.000 acidentes, cerca de 10% dos óbitos são decorrentes de acidentes com celulares. Ele falou dos Estados Unidos e a gente sabe que as campanhas na Europa e nos Estados Unidos, as campanhas em relação à violência no trânsito, já tem 10, 15, 20 anos. No Brasil, o próprio assessor aqui falou, começou em 2011. Quanto tempo você acha, mais ou menos, que você pode pensar em efeitos? Porque essas campanhas acabam tendo um certo tempo, né, para maturação e para chegar à população e dar resultado. Não dá para ser também de uma hora para outra, né, o resultado? O cronograma que tem hoje é que você lança essas campanhas na época de férias, no carnaval, em épocas de maior incidência de uso do automóvel. E, ok, até justo, mas tem que ser permanente. Isso tem que ser um trabalho constante, não só na grande mídia, na pequena mídia, eu concordo com o Renato aqui, mas a gente tem que ser um trabalho permanente. Então, eu acho que essa questão da educação, desse tema, acho que vai demorar muito ainda. Mas eu sou otimista.
Acho que a tendência é melhorar a questão de segurança nas estradas, sinalização. Tem uma série de. É um conjunto, não é só a campanha de conscientização, porque até uma pessoa dirigindo, viajando com calma, vê um caminhão no sentido contrário, numa estrada mal sinalizada, enfim, com um buraco, aí não tem o que você fazer, não é a campanha que resolva isso. De qualquer forma, eu queria mostrar dois materiais de campanha sobre a questão do trânsito, das mortes no trânsito, que tem dois enfoques, né? Um eu chamaria de mais light e outro mais bravo, mais duro. Eu queria que vocês comentassem os possíveis efeitos desses dois tipos de abordagem desse problema. Vamos ver. Esse comercial não quer que você compre nada. Não quer que você use nada. Ele só quer que você lembre. Lembre que a cada ano... mais de 42 mil pessoas no Brasil perdem a vida no trânsito. 42 mil pais, filhos... esposas e amigos. 42 mil histórias... que acabaram antes da hora. Isso não pode continuar. Não podemos mais deixar que famílias sejam separadas. Não podemos mais deixar tantos sonhos serem interrompidos. É preciso parar. É preciso mudar. É preciso que todos se unam em um pacto contra os acidentes. Um pacto pela vida. Junte-se a nós e faça um trânsito melhor. Seja você. Seja você. Seja você. Seja você. Seja você a mudança no trânsito. Parada. Um pacto pela vida. Ministério das Cidades, Governo Federal. Atenção, galera! Vamos lá! E joga a mão pro alto! Tira o pé no chão! É pra se jogar, galera! Bebida e direção. Pule fora dessa. E aí, publicitário? Não, essa campanha aí, tem uma outra no ar também, que é bem impactante. Eu acho que essas campanhas, a gente já fiz algumas também, eu acho que essa campanha que impacta, eu acho que elas chamam atenção, chamam mais efeito. Tem um detalhe importante, quando você está viajando e você vê um acidente na estrada, você está dando a 100, você vê um acidente, os próximos 5 quilômetros você vai a 80. É verdade. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, com você, eu acho que... Porque aquele impacto, aquele momento podia ser eu que está ali. Uhum. Então você, daqui a pouco passa, você esquece e você volta a dirigir normal. Então esse impacto da comunicação mais dura, mais forte, eu acho que dá mais resultado. E parece que isso na Europa foi por aí também, né? O caminho foi esse, né? De mostrar o drama da situação, né? Impactar mesmo as pessoas em relação a isso. Eu queria agora voltar a outra questão com o Diogo, lembrei agora daquela conversa um pouquinho antes do programa, em relação... foi também um impacto, né? Aquela campanha de doação de órgãos que surpreendeu recentemente aqui em São Paulo as pessoas e que envolveu o Chiquinho Scarpa. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a campanha, quer dizer, como é que foi... Não chegou a ser uma campanha, né? Foi um momento, né? Ali foi realmente uma campanha de visão nacional, aquilo dali. E que teve repercussão mundial, porque acho que, se eu não me engano, outros 20 países publicaram o assunto Só conta um pouquinho como isso. é que é. A campanha surgiu dentro de uma empresa de publicidade e que a ideia inicial era como fazer a propaganda para que as pessoas não enterrem os seus órgãos. E a ideia foi, vamos simular então um enterro de algo material que tenha muito valor e que não tenha valor sentimental, que tenha valor financeiro importante e que as pessoas considerem como um absurdo. Uhum. Então a ideia foi, vamos enterrar um carro que vale mais de R$1 milhão. Um Bentley. Um Bentley. E a segunda ideia é, quem é a pessoa que pode enterrar um carro e que as pessoas vão falar assim, essa pessoa é maluca. É capaz. E é capaz de enterrar... Um maluco conhecido, né? Um maluco conhecido. Tem aquela história dos egípcios também, não tinha que se desenterram então, com seus tesouros. A ideia foi, nós convidamos o Chiquinho Scarpa, que foi uma pessoa maravilhosa com a gente, com todo mundo que trabalhou na campanha, e propusemos a ideia de ele
ter, de repente, visto um comercial ou um filme, alguma coisa sobre os egípcios, e que eles enterravam seus bens materiais para poder tê-los no pós-morte. E a ideia foi essa. Então, a ideia foi ele enterrar um bem material dele, que era um carro que ele anda, o Bentley dele, que custa em torno de R$1,5 milhão. E a campanha foi essa. Então, ele lançou que ele ia enterrar o carro dele, porque ele esperava que quando ele morresse, o carro já estivesse lá de portas abertas esperando por ele. Isso nas redes sociais, né? Isso foi basicamente, inicialmente nas redes sociais. Eu acho que é legal falar disso, pelo seguinte, quer dizer, foi fundamentalmente pelas redes sociais. Sim. Ela ficou, essa campanha se consolidou na internet. Vamos parar com esse enterro. Eu vou convidar vocês todos a entrar em minha casa, que eu quero dar uma palavra com vocês todos. Por favor. Helicóptero aqui passando, a imprensa toda reunida. Olha ali as pessoas ali, olha as pessoas vendo. Todo mundo acompanhando. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas enterra coisas muito mais valiosas do que o meu carro. Grande maioria das pessoas enterra seus órgãos. É o maior desperdício do mundo. Quando as emissoras, as rádios, as TVs foram para fazer a cobertura ao vivo do enterro, quando descobriram que não ia ter enterro, foram embora. Que é um debate a se fazer. Quer dizer, esse processo educativo não vale tanto quanto o show midiático do enterro do carro. É uma crítica, deixa ele continuar, depois vamos voltar nisso aí. E aí, então, dando prosseguimento, assim, na hora que foi fazer, ele anunciou o enterro, e no início, a gente não sabia qual ia ser o tamanho da repercussão. A gente achou que não fosse ter tanta repercussão. Então, até que se vocês olharem a primeira foto que tem do buraco, é um buraco singelo, um quadrado, que não dava nem, de repente, 4 metros quadrados. Só que quando a gente viu, já tinha 1 milhão de pessoas comentando sobre o enterro do carro. Aí a gente falou, opa, isso dá muito mais do que apenas um buraquinho. Nós temos que fazer um buraco que caiba um carro. Então foi quando a gente realmente efetivou a campanha e aí a gente contratou uma retroescavadeira para poder... E ele cedeu o espaço do terreno da casa dele. Acabou com o gramado. Acabamos com o gramado do Chiquinho. Acabamos literalmente com o gramado dele. E foi... Ele apareceu no programa da Band, no Agora é Tarde. E aí ele lançou nacionalmente dizendo que ele ia enterrar o carro numa sexta-feira, às 11 horas da manhã. Ali estourou. Todo mundo já... Aí saiu da rede social e foi para a mídia televisionada sobre o enterro dele. Tinha helicóptero de outras emissoras filmando o buraco que estava sendo cavado na casa dele. E quando foi na sexta-feira, 10 horas da manhã, ele já estava todo mundo lá, o circo armado. E às 11, quando ele foi fazer o enterro, ele chegou do lado do carro. O carro chegou a descer no buraco onde ia ser enterrado. E ele chamou as pessoas para dizer que ele jamais iria enterrar o carro dele e que maior absurdo do que enterrar um bem material, que era o carro, é o absurdo das pessoas enterrarem seus órgãos que podem salvar inúmeras vidas. E essa foi uma campanha de abertura da Semana de Doação de Órgãos desse ano, feita pela BTO. E a repercussão? Em termos de mídia a gente já sabe. Isso. Em termos de doação, você A gente ainda está esperando, ainda não tem nem um mês ainda da campanha. Então a gente precisa de pelo menos um mês após a campanha para a gente ver a repercussão disso. Mas eu tenho um comentário que é importante, que é o resultado aí, eu como publicitário, defender, porque não é só o resultado numérico agora, mas a conscientização, porque a doação é feita nesse momento de abordagem do médico com a família. Eu acho que se as pessoas tiverem consciência disso, esse resultado vai ser, ao longo do médio prazo, muito maior do que agora. E uma coisa que foi importante nisso, em relação ao que você falou, é que assim, ele no dia do enterro, acho que no dia ou na véspera, ele foi em primeiro lugar no Twitter, no Brasil, em termos de comentário do tema sobre a discussão do enterro do carro. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas eu não quero deixar de passar. O Renato falou brevemente sobre a cobertura que a mídia deu do evento, né? Ia cobrir, depois não cobriu. Eu queria que depois do intervalo, nós vamos voltar a esse assunto para você explicar melhor essa participação das televisões nesse evento. O Ver TV faz mais um rápido intervalo e volta já.
nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre as campanhas de utilidade pública na televisão. E nós encerramos o bloco contando aquela história que é emblemática. Eu acho que vai ficar, os publicitários gostam, um case, né? Na história da publicidade brasileira, que envolveu o Chiquinho Scarpa e a doação de órgãos. Mas o Renato lembrava que as emissoras de televisão, e nós estamos aqui discutindo o papel da televisão, as emissoras de televisão pautaram a cobertura do enterro. Só que quando souberam que tinha outro fim, que o Chiquinho Scarpa não estava louco, não é? Sim. Mudaram a pauta, não é isso, Renato? Isso, quer dizer, elas cancelaram a cobertura, isso. Né? Quer dizer, interessava o show. Né? E como é que elas ficaram sabendo que não era? O segredo vazou? Parece que foi uma nota na Veja São Paulo. 15 minutos antes do horário previsto do enterro, na Veja São Paulo, saiu dizendo que aquilo não passava de uma campanha para doação de órgãos. No site da Veja. Que ele não ia enterrar o carro, que aquilo era uma campanha de doação de órgãos, na verdade. E aí as emissoras de TV... Tinha até helicóptero lá, recuaram. É o que eu fiquei sabendo, e mais do que isso, né? Algumas dessas emissoras entraram em contato com os promotores do evento, né? Com a agência e tal, assim, criticando a ação e dizendo que nunca mais encampariam nenhum tipo de ação beneficente daqueles promotores, ou seja, se revoltaram com a pegadinha, né? Mas com a pegadinha do João Kleber, com essas pegadinhas banais que eles fazem o tempo todo e que são deseducativas, eles não se revoltam. Ao contrário, lutam para manter esses programas no ar, né, Lala? A gente sabe disso. Quer dizer, a pegadinha do bem não interessa. Foi uma pegadinha do bem, né, Diogo? Foi uma pegadinha do muito bem, né? Porque era uma campanha para promover a doação de órgãos, que é algo que ajuda muitas pessoas, né? Então, e isso realmente aconteceu. Haviam emissoras que estavam lá com seus repórteres para apresentar ao vivo o enterro. A programação do ar de quem estava assistindo era falando o tempo inteiro as chamadas. Daqui a pouco vamos televisionar ao vivo o enterro do carro do Chiquinho Scarpa. E quando saiu na Veja São Paulo, a programação simplesmente mudou. Não se falou mais do Chiquinho Scarpa, não se falou mais do enterro, mudou-se a programação e as emissoras tiraram seus times de campo. O Brito, não é só um case publicitário, não. Pode ser um belo trabalho acadêmico para reforçar a ideia da espetacularização. Né? Quando é espetáculo, interessa. Quando é uma coisa mais séria, como é a doação, não interessa. Coisa que a gente discute, às vezes, sem dados concretos, ou apenas teoricamente, está aí o dado concreto. Né, que vocês estão trazendo. Mas é só para importante lembrar a beleza de uma boa ideia, né? A simplicidade de uma boa ideia. Claro, tem esse fato negativo das televisões quererem esse show, só esse visual, esse escândalo que é enterrar um carro. Mas uma boa ideia, ela repercute. Estamos aqui discutindo no programa, repercutindo esse programa depois de quanto tempo já aconteceu. É um assunto, então é um case realmente, cara, é um bom case para estimular outras ideias como essa. Né? Não igual, porque agora ninguém cai. A gente estava até brincando, qual vai ser a campanha do próximo ano? Exatamente, vai ser o problema. Vai ser, né? Mais criativa do que essa. Haja criatividade dos publicitários. Não, tem que dar parabéns, tem que reverenciar aqui a agência, a Léo Burnet que fez, a equipe de criação. Eu acho que isso aí é importante, incentivar outras ideias como essa. Quem tiver uma outra, acho que a BTO está aberta, né? Com certeza. Vamos falar de uma outra campanha, de utilidade pública em relação à doação de sangue e que tem a ver com aquilo que a gente começou a conversar sobre o papel do jornalismo. O jornalismo, além da publicidade, o jornalismo também incorporando esse tipo de campanhas ou esse tipo de coberturas. Nós ouvimos a Doris Sandoval, que é gerente de comunicação corporativa da Fundação ProSangue, que é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Ela fala sobre o impacto das campanhas de doação de sangue. Vamos ouvi-la. O que a gente tem hoje no país é apenas 1,9% das pessoas são doadoras de sangue. Então, assim, isso ainda assim não é o suficiente. Né? Então, hoje, o que a Secretaria, o que o Ministério da Saúde, o que a OMS preconiza é que pelo menos 3 a 4% da população brasileira sejam doadoras de sangue. Então, a TV, ela funciona assim, como um veículo que ela alerta e que ela consegue chamar a atenção da população para
para esse gesto, né? Então, assim, a gente consegue, a ProSangue, ela tem alguns apoios de algumas emissoras, consegue um espaço nos noticiários para falar sobre a importância da doação de sangue. Então, quando isso acontece, é notório que as pessoas percebem que existe um apelo, que existe uma necessidade e que prontamente elas vêm aos postos de coleta. Isso a gente percebe que existe sim uma força da TV que mobiliza a população para a doação de sangue. Isso é notório, a gente percebe. Acontece a gente entra em algum noticiário pela manhã, à tarde, os nossos postos estão cheios. Noticiário, né? Noticiário. Jornalismo, né? Que tem uma força, muitas vezes até maior do que um spot, né? Ou são complementares. Exato. A gente tem que considerar isso aí, porque uma matéria, uma reportagem, ela tem em torno de 3, 5 minutos, uma boa matéria, ela pega a entrevista com o paciente, com médicos, ela sensibiliza de forma muito mais completa. O spot, ou um filme, ou um anúncio, ela é muito localizada, ela é um lembrete. A propaganda, ela funciona como um lembrete, ou como sensibiliza, ela tem uma frequência, mas é uma mensagem de repetição. É assim que a propaganda funciona, e ela é muito simplificada. Então, ela sensibiliza, mas aí ela tem que pautar os outros meios, a discussão na sociedade, e aí o jornalismo, a imprensa, tem que trazer isso à tona, tem que divulgar, tem que pautar isso mais vezes. Acho que esse papel da propaganda é isso. Eu acho que é interessante discutir isso também, Lalo, pelo seguinte, você verifica até que quando as pessoas querem causar mais repercussão de um fato, ou na mídia tradicional ou na internet, elas tentam, às vezes, comprar o editorial. Tanto que hoje, na internet, você tem muito post pago. Eles preferem post pago, as agências, do que a publicidade tradicional nos blogs femininos, nos blogs de moda. Isso tem até denúncia no CONAR, estávamos falando do CONAR antes disso. E na mídia tradicional, a gente tem várias denúncias de matérias compradas. Então, nesse sentido, a gente discute assim, o jornalismo tem um papel educativo que precisa ser cumprido e que não está sendo cumprido. Então, não vai ser só com oferecer, às vezes, um pedaço de espaço de tempo para uma campanha que é justa, que é importante, que tem que ser feita. As agências têm feito, as agências brasileiras são muito competentes do ponto de vista da criação, né? Que a gente vai resolver essa questão. Eu acho que a gente tem que discutir. Essa questão tem questões de fundo, para ser aí um pouco repetitivo, mas... O Diogo, como você vê essa questão? Vocês são convidados pelo jornalismo, vocês são pautados pelo jornalismo em geral, pela televisão particularmente? Sim. Ao longo do ano, eu vou dizer para você que é uma coisa, todos os jornais transmitem isso todos os meses, não. Mas ao longo de todo o ano a gente faz inúmeras campanhas ou inúmeras matérias jornalísticas sobre a doação. Isso acontece sim. Claro que quando a gente mostra uma matéria, vamos dar um exemplo claro. Não sei se vocês vão lembrar, em 2008 teve o caso Eloá, aqui em São Paulo, que a menina infelizmente morreu vítima de assassinato pelo namorado, né? E aí, com a interferência da televisão. Com a interferência da televisão. Foi um ato negativo nesse ponto, a interferência da televisão. Mas depois do ocorrido, a família aceitou a doação e foi televisionado o processo da doação e a distribuição dos órgãos e apresentado às pessoas que receberam. Nesse período, a doação ela subiu exponencialmente, porque a população, no ver aquela transmissão, aprendeu como funcionava todo o processo. Então, isso, apesar do impacto negativo de uma morte, acabou sendo educativo para toda a população que vivenciou e que aprendeu com aquilo dali. Esse papel quase pedagógico, né, é fundamental. Eu estava lembrando, num outro programa que nós fizemos sobre esse tema, um dos entrevistados lá de Fortaleza lembrou a revolta da vacina de 1904, no Rio de Janeiro, que está na história do Brasil, né? As pessoas se revoltaram contra a obrigatoriedade da vacina que foi colocada quase à força, né, nas pessoas. E ele lembrava que alguns anos depois, 5, 6 anos depois, em Fortaleza,
a vacina foi aplicada mas depois de uma campanha, naquela época, com os recursos possíveis, explicativa. E aí não houve a revolta da vacina em Fortaleza. Né? Eu acho que esse é um papel importante, né? Pedagógico. Sim. Por Oswaldo Cruz, né? No Rio de Janeiro foi por Oswaldo Cruz. Vejam só, que é um personagem da história, do ponto de vista que tem um papel importante para a medicina brasileira e que cometeu um ato politicamente muito equivocado. A intenção foi boa, mas não teve a construção política. E que gerou uma revolta violenta da população que está na história do Brasil. Que essa é uma questão, quer dizer, processo educativo. Você falava da questão da morte encefálica, eu relatava a história do Senna, não sei, que a gente ficou por muitos minutos a televisão falando que ele tinha tido a parada cerebral, para não dizer que ele tinha morrido. E aí foi o Cláudio Kassug que disse, acho que foi o primeiro jornalista que falou na Jovem Pan, dizendo, olha, se é parada cerebral, é morte cerebral. Se é morte cerebral, é morte. Quando você não fala isso, eu entendo todo momento daquela cobertura do Senna, né? Só vai fazer 20 anos no ano que vem. 1º de maio de 94 que ele se acidentou em Imola. Mas se você não faz também esse debate ali na hora, você não educa. É verdade. Por exemplo, essas situações traumáticas, a gente está sempre brigando para que a pessoa continue viva. Né? Então ninguém quer dar a notícia de que alguém morreu. Né? É triste você falar que alguém morreu e está todo mundo batalhando para que as pessoas vivam mais e melhor. Então, eu concordo com você que as pessoas demoraram muito para dizer, mas é que até num primeiro momento, na hora que estão transmitindo a informação inicial, ninguém nem tem tanta certeza do que está acontecendo. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que fazer. Qual que é o papel quem veicula a informação? Porque você lida com as emoções, mas você lida do ponto de vista da qualidade informativa, para que essa qualidade informativa eduque. Aí tem que ser uma relação entre, por exemplo, uma associação como a sua e o jornalismo, um pouco para também informar o jornalista dessas situações. Sim, com certeza. No momento, a gente tem, nas nossas campanhas, o que a gente tenta sempre fazer é dar a informação de como isso funciona. Tudo bem que nem sempre a gente tem um espaço suficiente para que isso aconteça. Acho que se a imprensa nos procurar com o intuito de educar melhor, com certeza nós faremos isso e nós temos toda a vontade de fazer isso. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria ouvir uma palavrinha final de cada um sobre a importância, né, de se ampliar e de se tornar cada vez mais criativo esse tipo de trabalho e se ampliar também os espaços, Renato, não só na televisão, mas nas redes, para campanhas que ajudam a vida das pessoas em sociedade a se tornar melhores. Vamos começar com o Brito. Como você vê aí o caminho? Eu vejo que as entidades sociais, as ONGs que têm um trabalho sério e que precisam de campanhas educativas ou de mobilizações, que as agências de propaganda, eu acho que nenhuma delas deixaria de ajudar ou de contribuir uma parcela do seu tempo para fazer esse tipo de campanha. Eu sou presidente do Sindicato das Agências, a gente pode mobilizar e eu acho que o mercado está aberto, existem premiações hoje que estimulam essa criatividade. Então, acho que é muito o prazer de você ver uma realização dessa. Então, acho que as agências podem contribuir mais e também eu faria um apelo também para os veículos de comunicação abrirem espaços não só para o jornalismo, que eu acho que é importante, mas publicitário também. E também no horário nobre, não só na madrugada, não só naquele horário que ninguém quer comprar, mas que abram espaço para as campanhas. Eu acho que esse estímulo, essa conscientização parte da sociedade. Então, as agências de propaganda contribuem assim também. Muito bem. Renato? Eu acho que, por exemplo, a publicidade governamental deveria ser uma publicidade apenas de utilidade pública. Eu sou contra publicidades para valorizar o governo, falar de ações, construir isso, construir aquilo. Tem que ser de utilidade pública, a meu ver, e já tem países que utilizam esse tipo de critério. E, em sendo assim, também teria que ter uma contrapartida maior dos detentores de veículos de comunicação, que são concessões públicas, para esse tipo de ação, que poderia ser, às vezes, permutado em forma de espaço publicitário ou de espaço jornalístico,
para que, por exemplo, uma associação como a do Diogo tivesse, às vezes, espaços para poder veicular mensagens que são acordos do concessionário com a sociedade, porque quem entrega a concessão é a sociedade. E parece que a gente criou-se uma expectativa que televisão e rádio são propriedades privadas daqueles que a controlam. Se for um parênteses, só não estou para defender a televisão, mas aí existe esse espaço na área de educação. A educação hoje, toda a comunicação na área, no Ministério da Educação, existe um tempo, acho que de 20 ou 15 minutos por dia, cada emissora de televisão e de rádio do Brasil, que é obrigatório dar e sem cobrar nada. Então, é educativo. Mas não para o Ministério. Para o Ministério da Educação, com certeza, pode pesquisar, que você vê isso aí. Então vamos pesquisar para o vamos próximo pesquisar, programa. Pode pesquisar, a educação é grátis. Eu acho que assim, a gente tem muitas campanhas em relação ao Ministério da Saúde. Você liga a televisão, sempre você vê uma campanha de debatendo alguma coisa diferente, mas eu concordo que assim, acho que deveria ter mais espaço para mais campanhas e principalmente campanhas educacionais, e não só aquela coisa do lembrar por exemplo, doação de sangue, lembrar de doar sangue, não. Eu acho que mostrar a necessidade é importante e acho que isso traz um impacto maior. Aquilo que a gente está falando, a notícia light e a notícia mais pesada. Eu acho que a pesada traz mais impacto, ela é mais educacional do que simplesmente mostrar um rosto, às vezes, bonito fazendo a propaganda. Muito bem, muito obrigado, Diogo. Nós estamos chegando ao final, infelizmente, não dá para avançar um pouco nesse debate, mas eu prometo que a gente voltará a esse tema para aprofundar essa questão. Muito obrigado, Diogo, Renato, Brito, pela presença, pelos comentários. Muito obrigado a você também que nos assistiu de casa. E você pode nos acompanhar pelo Twitter e pelo Facebook e também pelo nosso e-mail. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!